Continuando com as nossas atividades aqui nesse canal Espiritismo do século XXI, vamos hoje trabalhar no episódio 43, em que falamos sobre a vida de Paulo de Tarso no início da divulgação do cristianismo nascente. Então, mais uma vez, aqui estamos para conversar com todos a respeito dessa vida abençoada de Paulo de Tarso ou São Paulo. Pedimos também que todos que estejam conosco aqui possam clicar no gostei, no positivo, importante que dê positivo, para nos estimular. A gente pede também que todos que nos vejam, que caiu de paraquedas nesse canal, que clique no gostei, como nós já falamos anteriormente, que clique em se inscrever no canal. Por quê? Porque a cada vídeo novo, você vai receber uma notificação dizendo que novo vídeo está disposto no YouTube. Então, se inscreva. Outro detalhe importante, é ótimo que você que está nos vendo aqui compartilhe, indique, recomende esse canal para outros, porque só assim haveremos de difundir mais e mais o Espiritismo ou cristianismo. Como estávamos falando, até o episódio anterior, Paulo de Tarso tinha sido preso lá em Jerusalém e depois de uma conversa, de uma insistência dos juízes judeus do Sinédrio de Jerusalém, ele foi levado para uma prisão em Cesareia. Cesareia é próximo a Jerusalém e onde tem um porto. Hoje existe só restos arqueológicos de Cesareia do passado. Mas existe uma cidade pujante em Israel. E esses restos arqueológicos estão lá para visitas. Então, Paulo de Tarso ficou preso por 2 anos ali naquela prisão em Cesareia. E enquanto isso, como nós já falamos, ele aproveitou para aquelas relações constantes com as igrejas que ele fundou nas suas viagens. Já faziam mais de 20 anos que Paulo de Tarso estava viajando por toda a região do Oriente Médio e nas circunvizinhanças. Ele visitou várias cidades, várias. E naquela época em que ele ficou preso, ele mandava as suas cartas, as suas epístolas. Bom, a esse tempo, Paulo de Tarso chamou a atenção de Lucas para um projeto antigo de Paulo. É bom que se diga que Lucas, ou Lucano, o Lucas, o evangelista, já estava caminhando com Paulo porque eles eram muito amigos. E os dois cristãos defendiam a ideia do Cristo. E Paulo tinha um projeto muito antigo e ele chamou a atenção do Lucas. Por quê? Porque ele imaginava, ou ele queria que Lucas escrevesse uma biografia de Jesus. E que essa biografia de Jesus deveria vir de informações fornecidas pela mãe dele, Jesus, por Maria. E Paulo chamou Lucas para conversar sobre esse projeto, lamentou não poder ir novamente a Éfeso com Lucas para pegar informações, conhecimentos de Maria a respeito de Jesus. Ele lamentou isso. E nós sabemos que
Posteriormente, Lucas vai a Éfeso e encontra Maria, que estava lá morando com João. Nós já falamos isso em episódios anteriores. Então, esse projeto estava de pé. Paulo queria fazer isso. É claro que o Lucas, o médico, satisfez o desejo. E esse desejo de Lucas de escrever alguma coisa depois da partida de Jesus resultou no famoso livro chamado Atos dos Apóstolos. Isso está no Novo Testamento. Então, o livro Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, obedecendo um projeto que ele tinha com Paulo de Tarso. É claro que ele aproveitou a Maria, mãe de Jesus, ainda viva, foi conversar com ela, pegou dados e pôs no papel, aliás, pôs no pergaminho, que naquela época era pergaminho, né? E escreveu Atos dos Apóstolos, que está no Novo Testamento, que é muito bonito, porque é um tratado de história dos apóstolos, daqueles que ficaram depois de Jesus e trabalharam na difusão das ideias dele. Não é? Então, esse projeto se fez realizar, tá? Porque Paulo viu que não dava para ir, porque ele ia ficar preso, né? E recordando o que nós tínhamos falado anteriormente, o projeto ainda mais auspicioso de Paulo era ir para Roma. Ele ia para Roma, ficou preso e não pôde ir, ele ficou preso por 2 anos. Depois desses 2 anos ele vai para Roma, ele termina a sua vida em Roma. Mas nós vamos conversar um pouquinho nesse episódio dos acontecimentos durante a prisão de Paulo no cárcere, lá em Cesareia. Então, Paulo ficou lá, não descansou, porque ficou preso, mas ele escrevia. Muitas vezes, ele ditava os textos para que Lucas escrevesse. Os israelitas, entretanto, lá em Jerusalém, nunca desistiram do primeiro plano de eliminar o valoroso campeão das verdades. Eliminar quem? Paulo de Tarso. Eles estavam decididos a eliminar. Tanto é que a volta de Paulo para Jerusalém e depois da prisão de Paulo foi arquitetada pelos fariseus, pelos judeus. Só que tem um detalhe, nós já falamos isso, naquela época existia a administração política de Roma e existia a religião judaica. Então, a gente não sabia muito se era Roma que mandava ou se eram os judeus. Só que, juridicamente, tinha que ouvir os romanos. E os romanos que estavam lá na região de Judéia, da Galiléia, na região de Israel, os romanos que estavam lá, eles eram mandados de Roma para gerenciar, para coordenar soldados, administradores, reis da região, porque o Império Romano era enorme, né? Detalhe, lá, como lá na região de Jerusalém, na região onde Paulo estava, Cesareia, Judéia, enfim, os palestinos, toda a região ali de Israel, quem coordenava aquela região, era um tribuno chamado Cláudio Lísias. Inclusive esse tribuno, ele está citado
no relatório de Lucas, quando ele escreveu Atos dos Apóstolos. Está citado lá. Esse Cláudio Lísias, ele tem uma importante atuação na vida de Paulo de Tarso. Nós vamos explicar por quê. Por quê? Ele era um tribuno, um administrador, chefe das centúrias de soldados da região. Ora, esse Herodes tinha determinado que quem ficasse organizando politicamente, aplicando as leis romanas na região, era Cláudio Lísias. Só que tem um detalhe, esse Cláudio Lísias era um administrador, Paulo estava 2 anos na prisão, e essa prisão que ocorreu ali na região, de Paulo sair de Jerusalém e ir para Cesareia, foi justamente esse organizador, esse Lísias, que trabalhou isso, fez isso. Por quê? Porque os judeus, eles queriam que Paulo de Tarso ficasse em Jerusalém. Por quê? Porque os judeus queriam aplicar a lei do judaísmo, ou a lei religiosa da época, e prender Paulo e, em um momento ou outro, deixar que ele fosse apedrejado, que ele fosse morto, como aconteceu com Estevão no passado. Porque Paulo era segundo os israelitas, ele era um inimigo do judaísmo. Não é? Então, esse administrador, o Lísias, ele deixou Paulo preso, porque ele entendeu que Paulo ele tinha origem romana. Aliás, Paulo não nasceu em Roma, Paulo nasceu em Tarso, que é uma cidade da Turquia. Só que, como ele era estudioso, intelectual, influente no meio dos juízes, dos judeus, ele recebeu o título de cidadão romano. Então, o Lísias disse assim, não, em vez de ele ser entregue para os judeus, como ele tem a documentação de romano, ele vai ficar preso sob custódia dos romanos em Cesareia. Porque Cesareia era a cidade central, onde ficava a governadoria da região. Estão entendendo, né? Com certeza. Bom, é bom que se diga, às vezes as pessoas não entendem algum detalhe, porque a gente fala, a gente repassa aquilo que está escrito no livro de Emmanuel, psicografado pelo Chico. Às vezes não passa bem a ideia, então é bom que vocês comuniquem conosco, façam perguntas, né? A gente está aqui no YouTube, tem o local para comunicar, para perguntar, fique à vontade. Ok? Bom, dando continuidade, né? O Lísias tinha um coordenador que ajudava ele, chamado Festo. Esse homem, que era um militar romano, declarou que preferia solucionar a questão de Paulo de Tarso em Cesareia, onde facultava conhecer o assunto com mais detalhes, e esses detalhes eram imprescindíveis para julgamento adequado e correto. Não é? Então, deixou ele preso lá. Lucas, sempre junto e perto de Paulo, né, propunha-se informar, ou informava sempre Paulo, o que estava acontecendo, as ocorrências que estavam acontecendo. E Lucas explicou para Paulo que a situação estava complicada, porque
Se os judeus pegassem Paulo e levassem para Jerusalém para que lá fosse julgado, com certeza Paulo de Tarso seria condenado. Então, enquanto Paulo estava preso em Cesareia, as conversas dos judeus em Jerusalém estavam a todo vapor, arquitetando uma maneira de levar Paulo para Jerusalém, julgá-lo e assassiná-lo. Só que tem um detalhe. Lucas contou para Paulo: Paulo, sabe como que é esse processo de acabar contigo? Vocês podem pensar assim, mas Paulo não estava preso? Estava. Ele estava preso, mas Lucas visitava, fazia uma comunicação com ele, mostrava para ele o que estava acontecendo lá fora, isso em 2 anos. Então, no início desses 2 anos, os judeus tentavam levar todo jeito Paulo para lá, para fazer o julgamento. Então, Lucas chegou para Paulo e contou: Paulo, eles vão te levar, se não acontecer nada diferente. Do jeito que eu estou vendo o ambiente, o que está acontecendo no dia a dia, eles vão te levar para lá. E detalhe, viu, Paulo? Lucas falando para Paulo: eles vão te fazer o seguinte, o projeto, a proposta dos judeus é fazer que você seja crucificado como Jesus. Inclusive no mesmo local, chamado Monte das Caveiras. Vocês devem se lembrar disso, né? Então, Lucas conta para Paulo que ele teria que, depois de condenado, obviamente lá nos judeus, ele teria que carregar uma cruz sobre açoites do soldado, quer dizer, repetir aquilo que Jesus fez. Detalhe, Lucas ainda fala para Paulo assim: Paulo, ainda querem repetir o fato de colocar você entre 2 ladrões, como aconteceu com Jesus. Ora, meus caros, isso criou uma situação muito grave para Paulo. Paulo ainda falou assim: olha, eu tenho experimentado açoites, apedrejamentos, insultos, por toda parte. Mas de todas as perseguições e provações, eu falo uma coisa, viu, Lucas? Essa é a mais absurda de todas. Ora, meus caros, nós já falamos aqui, em todas as cidades que Paulo fez, nesses 20 anos que ele já está caminhando, ele já foi apedrejado, açoitado, preso, N vezes. E ele fala que esse fato de repetir aquilo que Jesus fez é a mais absurda das coisas que poderia acontecer com ele. E é verdade, agora eu estou me lembrando de um dado interessante. Pedro, lá em Jerusalém, depois ele foi para Roma, antes dele ser assassinado, eles queriam que ele ficasse crucificado de braços abertos igual Jesus. Ele disse assim: não, eu não mereço ser igual Jesus, me crucifique de cabeça para baixo. E ele foi crucificado de cabeça para baixo, ao contrário de Jesus, porque ele não era digno de receber o mesmo castigo que o Mestre Jesus. E Paulo estava também muito incomodado com isso. Ainda disse: olha, Lucas, temos que evitar isso por todos os meios ao nosso alcance. Nós temos que evitar. Como? Não tem cabimento eu repetir aquilo que Jesus fez, ou o que fizeram com Jesus. Não é? Eu não posso submeter a essa falsa paródia, é o termo que ele usou. Não é? Então, isso criou uma certa angústia para Paulo. Não é? Ele ainda falou, sempre ele estava conversando com Lucas, ele disse: os poderes perversos do mundo desencadeiam uma tempestade de ignomínias sobre fronte dos seguidores do Evangelho.
E é verdade. Sempre foi assim. Ainda hoje nós vemos perseguições, né? E ele ainda diz assim, Lucas, se eu tiver que testificar de Jesus, farei isso em Roma. Saberei morrer junto dos companheiros como um homem comum e pecador, mas não me submeterei ao papel de falso imitador do Messias prometido. Ele não queria fazer um papel de falso imitador. E nós já vimos em episódio anterior que o próprio Cristo manifestou para Paulo e disse que ele deveria ir para Roma. E ele vai para Roma. Aí Paulo diz o seguinte, para que isso não aconteça, Lucas, acho que eu vou ter que apelar para César. César quem que é? É o governador geral, é o imperador César. Então ele falou, eu vou apelar para ele. E ele tinha esse direito porque ele era um cidadão romano. E se ele apelasse para César, e César concedesse, ele poderia ir para Roma. E isso vai acontecer. Isso fatalmente vai acontecer. 3 dias depois dessa entrevista com Lucas, o governador regressava à sede do governo da província, acompanhado de muitos israelitas dispostos a conseguir a entrega do prisioneiro Paulo. Queria. Os religiosos, eles eram muito influentes, eram ricos, intelectualizados. Só que o chefe, naquele momento, lá em Cesareia, era o Festo, chamado Pórcio Festo. Ele reviu o processo meticulosamente, inteirou dos títulos de cidadania de Paulo, cidadania romana de Paulo, né? E a legislação em vigor, ela era clara, dizendo que não poderia ser julgado a qualquer maneira. Tinha que ter um processo correto. O direito romano até hoje ainda é estudado, né? E isso foi observado. Então ele marcou uma assembleia para que ouvisse o condenado, Paulo. Paulo compareceu à assembleia, junto, frente aos israelitas, aos judeus, chefes religiosos, né? Ele compareceu naquela assembleia, sob aqueles olhares rancorosos, né? Que pleiteava remover Paulo para Jerusalém. Abriu os trabalhos na Assembleia, o governador interrogou Paulo com aquela energia de governador, né? Paulo de Tarso, entretanto, respondeu a todas as perguntas, todas as arguições, com serenidade. Isso era peculiar para Paulo, né? E aquele prisco Festo percebeu que se tratava de um indivíduo, um espírito culto, eminente, e que não seria tão fácil entregá-lo ao sinédrio, conforme ele tinha pensado que deveria entregar, e de acordo com a pressão que os juízes judeus faziam. Alguns rabinos, né, alguns judeus rabínicos ali, né, insistia que Paulo deveria voltar para Jerusalém para ser julgado lá. Mas o governador não arredava o pé, queria ouvir. Ele não queria ser arbitrário antes de conhecer as qualidades morais daquele homem. Queria ver, queria ouvir. E deixou que Paulo falasse. Ora, gente, Paulo tinha argumentos e argumentos, né? Uma inteligência, uma capacidade oratória invejável, uma cultura absurda. Ele era um
intelectual na época. Antes de ser Paulo, ele era Saulo, ele era juiz do Sinédrio, né? Então, o Pórcio Festo, que era o romano que administrava Cesareia, perguntou se ele consentia voltar a Jerusalém. Depois que ele falou, você, Paulo, você consente em voltar para Jerusalém? Paulo já percebeu a cilada, né? Se ele voltar para Jerusalém, ele ia ser assassinado. Inclusive, Lucas já tinha dito para ele da trama que os judeus estavam programando para ele. Aí Paulo falou um texto enorme para o governador Pórcio Festo. Disse que, senhor governador, eu estou diante do tribunal de César. Porque ali era um tribunal de César, já que o governador era indicado de César, do imperador. Então, ele sabe que, e disse, eu estou na frente desse tribunal a fim de ser julgado definitivamente, eu sei disso. Há mais de 2 anos eu espero essa decisão de um processo que eu não compreendo, porque eu não ofendi ninguém. Minha prisão derivou somente de intrigas religiosas de Jerusalém. Desafio, nesse particular, o conceito dos mais exigentes. Se pratiquei algum ato indigno, peço eu mesmo a sentença de morte. Só que eu não fiz isso. Convocado a novo julgamento, acreditei tivesse coragem necessária para romper com as aspirações inferiores do Sinédrio, fazendo justiça à vossa longanimidade de administrador consciencioso e reto. Continuo confiando na vossa autoridade, na vossa imparcialidade, isenta de favor que ninguém poderá exigir dos vossos encargos honrosos e delicados. Olha a educação que esse Paulo de Tarso faz frente ao juiz. Olha só, reconhecendo essa valiosa circunstância, invocando os títulos que ele tem, Paulo continuou fazendo. Embora creia sinceramente em vossas deliberações sábias e justas, eu faço um apelo desde já para que César de Roma, que o imperador romano faça as suas avaliações. E é um direito meu, eu sou romano. Quer dizer, oficialmente, Paulo de Tarso pediu para ser julgado em Roma. Aquela atitude inesperada de Paulo provocou um espanto para todo lado. O próprio governador da região, de Cesareia, Pórcio Festo, muito pálido, ficou com sérias cogitações. Naquela hora, na sua experiência, encontrava um réu que lhe falava o coração. Ou seja, aquele réu falou e ele sentiu, aliás, mexeu com o íntimo do governador. E olha, gente, os romanos, eles não acreditavam em Deus único. Eles acreditavam em vários deuses, era politeísta. Com imensa dificuldade, né, ele pediu que restabelecesse a calma no recinto. Vamos ficar calmos, vamos acalmar os ânimos. Já que Paulo pediu para ir para César, vamos fazer silêncio. Desculpou-se, meio desapontado, com aqueles políticos do Sinédrio, do tempo, ficavam fixando os olhos rancorosos e falou, esse governador falou, apelastes, Paulo, para César, então irás para César, irás para Roma. Aí, com essa antiga forma, ficaram encerrados os trabalhos do novo julgamento. Então, esse julgamento, na verdade, eles esperavam que levasse Paulo para Jerusalém e ficou definido que Paulo iria para
Roma, segundo o governador de Cesareia. Sem perder tempo, o governador já determinou que anotasse aquela petição para que documentasse o processo e disse que o caso, o acusado, deveria ir à capital do império, né, para ser avaliado lá no império. Só que, além do governador, tinha o rei, que é o rei Herodes Agripa. Esse rei também tinha que ser manifestado, tinha que ser comunicado, melhor dizendo. E, claro que o governador comunicou com o rei, com Herodes Agripa, falando da situação de Paulo. E o rei era um rei da região da Palestina. Essa Palestina é uma região ampla. E até hoje esses palestinos ainda têm problemas com Israel, principalmente a Judéia, a Galileia antiga, que é o norte e o sul de Israel, né? E esse rei, ele reinava na jurisprudência da Palestina. Então esse rei já conhecia a fama de Paulo, né? Mas ele manifestou o desejo de ver Paulo, de conversar com Paulo. Inclusive ele tinha a esposa chamada Berenice, né? Então Herodes Agripa, através dos seus governadores lá de Cesareia, arrumou um jeito de conversar com Paulo. E foi conversar. O rei dos palestinos também teve um contato com Paulo. O rei ouvia as falas de Paulo assombradamente, porque Paulo contou toda a sua história, desde quando ele perseguia os cristãos, como judeu, até aquele momento, falando da questão do aparecimento de Jesus lá no deserto de Damasco, as portas de Damasco. Explicou isso tudo, explicou detalhe, e isso deixou o rei muito estupefado com aquilo. Herodes Agripa ficou pálido, tinha a impressão de haver encontrado uma das mais profundas vozes da revelação divina. E esse rei, como todos os administradores, era romano, né? Quer dizer, Paulo não perdeu a oportunidade para expor e para espalhar as máximas de Jesus. Depois de um certo tempo, né, ficou combinado então que a primeira leva de prisioneiros sentenciados lá da Palestina, Paulo de Tarso seria encaminhado junto. Aí Lucas viu tudo aquilo junto com Paulo e ficou combinado que Lucas levaria a notícia para Jerusalém, para que a notícia fosse espalhada para todas as igrejas da região. Todos os amigos de Cesareia foram mobilizados no serviço das comovedoras mensagens para que contasse para todo mundo o que estava acontecendo e a ideia de que Paulo não seria julgado em Jerusalém, e sim em Roma. E claro que Lucas se propôs logo a acompanhar Paulo. Os dias seguiram rapidamente, até que chegou o momento em que o chefe da polícia, dos guardas, né, veio buscar Paulo para a viagem que ia fazer. E foi uma viagem muito tormentosa. Naquela época tinha muito problema nas viagens, porque não tinha os equipamentos adequados, né? Então, organizou para essa viagem. Tem um detalhe importante que o Emmanuel cita, que Paulo foi preso, mas ele foi sem algema, em contraste com os demais prisioneiros. Por quê? Os organizadores, os líderes dos guardas
da polícia romana, logo entendeu que Paulo não era perigoso daquela forma, então tiraram as algemas. E ele foi apoiado, a partir daquela hora, no braço de Lucas. Paulo estava muito decadente, muito debilitado, já idoso, né? Naquela época, com 50 anos, já era velho demais, né? E Paulo tinha pouco mais de 50 anos, talvez uns 60 e poucos anos. As datas que a gente observa aqui, seria isso. Então, Lucas viajou com ele para Roma, né? E Paulo já ficou sendo amparado por Lucas ali, né? E logo o povo ficou sabendo que Paulo ia para Roma, logo afluíram ali para ver a partida de Paulo, porque Paulo era muito carismático. As cartas, as conversas dele com Lucas, que espalhava para todo mundo, ele não falava mais em público porque estava preso, mas as ideias de Paulo de Tarso, difundindo o cristianismo, estava sempre se espalhando. Até porque, como a gente sabe, e o próprio Emmanuel diz, as cartas de Paulo, elas eram copiadas e disseminadas, espalhadas, levadas para todo lado. Então, Paulo continuava falando através da escrita, né? Então, vieram filas e filas de velhos, jovens, crianças, aglomeraram ali na praia, quando Paulo ia embarcar no navio para Roma, né? E todo mundo queria, bandos de crianças, atiravam flores. O próprio filho de Alfeu, Tiago, que estava na Casa do Caminho lá em Jerusalém, já muito idoso, veio para despedir de Paulo, né? Aí encontrou com Paulo, já muito decadente, muito velhinho, ele era mais idoso que Paulo, mas beijou Paulo, abraçou Paulo e despediu dele, né? E o povo dizia, não deixa Paulo embora, Paulo não pode ir embora, né? Mas todos estavam ali para ver e agradecer todos os benefícios recebidos das mãos de Paulo, porque os benefícios eram enormes. Paulo mostrava um caminho novo, a ideia nova da vida, que era a religião que estava nascendo, que era o cristianismo nascendo. Fundava a igreja. Alguns diziam, e agora, quem nos ensinará doravante a sermos filhos de Deus, o Altíssimo? Porque até então, os judeus nunca mostrou isso da maneira que Paulo fazia, que Paulo fez. Todos pediam que ficasse, todos pediam que não fosse, mas era lei, né? Os romanos estavam ali, os guardas estavam ali, e ele entrou no barco. Segundo Emmanuel, de consciência um tanto aliviada, recordou de Abigail e começou a chorar. Abigail, como nós já falamos, foi o grande amor de Paulo quando ele era Saulo, né? Aí ele sentia ali, como no seio dos filhos do Calvário, que eram falados na época da Abigail, que abraçavam reconhecidamente. Ora, meus caros, essa história ou esses relatos nos comove porque nos evangelhos, ou melhor dizendo, nas cartas de Paulo, nos Atos dos Apóstolos, não vem tanto detalhe como Emmanuel nos traz. Diz Emmanuel que pela primeira vez ele ouviu algumas crianças chamá-lo de pai, segundo Lucas. Ele ouviu chamar Paulo de pai, pela primeira vez. Ele era o paizão, né? Infelizmente chegou o momento de partir. Infelizmente chegou o momento, o guarda disse, e o navio começou. E Paulo disse, meus caros, choremos de alegria, meus irmãos. Não há maior glória nesse mundo do que a de estar o homem a caminho do Cristo Jesus. O Mestre foi
o encontro do Pai pelos martírios da cruz. Ele foi ao encontro do Pai pelos martírios da cruz. Abençoemos nossa cruz a cada dia. É preciso trazermos as marcas do Senhor Jesus em nós. E é isso mesmo, porque Jesus sempre foi e sempre será o nosso modelo, o nosso guia, né? A seguir, Paulo tomou o braço novamente do médico Lucas, seu amigo, e seguindo de perto pelo centurião, chefe da guarda, caminhou sereno em demanda ao barco. Nesses navios, é claro, o navio é muito grande, tem que entrar num barco menor para chegar ao navio, né? E foi assim. Centenas de pessoas estavam lá na praia despedindo. Paulo de Tarso descansava o olhar no campo de suas lutas acerbas, meditando nos longos anos de viltas e reparações necessárias. Recordou da infância, os primeiros sonhos da juventude, as inquietações da mocidade, os serviços dignificantes do Cristo, sentindo que deixava a Palestina para sempre. E era para sempre, com certeza. Lucas se aproximou e disse: Paulo, poucos fatos me comoveram tanto no mundo como este. Registrarei nas minhas anotações como foste amado, por quantos receberam das tuas mãos fraternais o benefício de Jesus. Aí Paulo, na sua humildade, diz assim: Lucas, não escreva sobre virtudes que eu não tenho. Se me amas, não deves pôr meu nome a falsos julgamentos. Deves falar, sim, das perseguições por mim movidas aos seguidores do Santo Evangelho, do favor que o Mestre me dispensou às portas de Damasco, para que os homens mais empedernidos não desesperem da salvação e aguardem a sua misericórdia no momento justo. Citarás os combates que temos travado desde o primeiro instante, em face daquelas imposições do farisaísmo, das hipocrisias do nosso tempo. Comentarás, Lucas, os obstáculos vencidos, as humilhações dolorosas, as dificuldades sem conta, para que os futuros discípulos não esperem a redenção espiritual como o repouso falso do mundo, confiantes no favor incompreensível dos deuses, e sim, com trabalhos ásperos, com sacrifícios abençoados pelo aperfeiçoamento de si mesmos. Olha que dado interessante. Ele dando sugestão para Lucas, ainda fala assim: Lucas, falarás de nossos reencontros com os homens poderosos e cultos, de nossos serviços juntos dos desfavorecidos da sorte, para que os seguidores do Evangelho no futuro não se arreceiem das situações mais difíceis e escabrosas, conscientes de que os mensageiros do Mestre os assistirão sempre que se tornem instrumentos legítimos da fraternidade e do amor ao longo dos caminhos que se desdobram à evolução da humanidade. Olha a sutileza e a profundidade que Paulo diz. Obviamente que dessa maneira não está nas cartas e no relatório de Lucas, mas Emmanuel traz isso. Isso nos engrandece, com certeza. E eles viajaram junto, Lucas e Paulo. Lembrou os passados, né? Quando Paulo começou lá em Antioquia, quando encontrou Lucas lá em Antioquia, né? Aí Paulo ainda fala para ele: Lucas, a batalha do Cristo está começada. Olha só, começada. Tudo começou ali, né? Escreve, portanto, nas tuas anotações, Lucas, do modo mais simples, e nada comentes que não seja para glorificar o Mestre
no seu evangelho imortal. A embarcação, nesse momento, navegava suavemente, afastando da costa, deixando a praia para trás. Por longas horas, deixou-se ficar ali, meditando o passado que lhe surgia nos olhos espirituais. Qual imenso crepúsculo, ele ficou ali, naquela situação, extasiado, mergulhado nas reminiscências entrecortadas de preces a Jesus. Ali permaneceu em significativo silêncio até que começaram a brilhar no firmamento muito azul os primeiros astros da noite. E o navio seguiu em direção a Roma. Nós já estamos no finalzinho do livro. Falta a saga de Paulo de Tarso em Roma, onde ele vai desencarnar. E ali ele vai enfrentar, frente a frente, o César romano, o imperador romano. E vamos ver o que vai acontecer. Estaremos juntos novamente em breve. Um abraço. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar, dar o like. Isso é bom para nós, nos engrandece e faz com que o YouTube distribua mais esses vídeos nossos. Até a próxima. Um beijo no coração de cada um.